Hoje, primeira vez, eu tô na cadeirinha, que eu ficava só no puff. Os convidados na cadeirinha. Sejam muito bem-vindos ao Pod Paz, o podcast da Igreja Batista da Paz. Mais uma sexta-feira e eu estou sozinha. Mentira! Hoje eu não estou sozinha. Estou de volta. Mário voltou depois de muitos pedidos, súplicas, gritos. Pessoas agarrando ele na igreja. Meu Deus do céu. Ele está de volta com a gente. Popstar. Mais uma Só que não. sexta-feira. Estamos aqui para conversar, aprofundar e crescer sobre os ministérios da igreja, né, Mário? Isso aí. Muito bom estar com vocês de volta. Muito bom. Salve, salve, minha família da paz. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Esse é o Pod Paz, aqui direto dos estúdios da Igreja Batista da Paz. Hoje uma jornada especialíssima. Estamos aqui uma com jornada a nata bíblica, uma jornada dominical, uma jornada especial com meu amigo, ele que é responsável pela escola bíblica dominical. Você é meu amigo, cara. Você é meu amigo. Quem é você? Quem sou eu? Se apresente, por favor. Então tá bom. Eu sou o pastor Anísio, voluntário aqui da igreja. Por que eu digo voluntário? Porque eu trabalho com pessoas, eu trabalho com gente, não é? E eu tenho... sábado eu vou fazer 65 anos. Ô, glória, parabéns. Escreve aí embaixo, gente, parabéns pro pastor. 65 anos. 65 anos. E 44 dos quais casado com a dona Norma, não é? Norminha, beijo Norminha, abraço Norminha. Ela não gosta. Vai. Norminha. Norminha também não gosta, não. Não gosta? Não. Não, mas É assim, Norma. aí a gente Norma. tem uma câmera proposital aqui. Aí, pronto. 44. Você olha pra ela e fala, meu Momento amor, minha Love vida, vai. Songs. Meu grande amor. 44 anos de bênção na minha vida. Olha aí. Te amo, meu amor. O que se pode paz não E faz, também hein? suporto em amor também. É importante, Isso é né? Bíblia, né? É Bíblia, né? é importante isso, com certeza. Mas vamos falar hoje sobre Escola Bíblica Dominical, vamos falar sobre seu ministério, vamos falar sobre sua vida devotada, tributada. O devotado é bom, hein? É bom, né? Gostou da palavra? Não sei se essas palavras Eu são... adoro isso, Não, eles gostam de devotado. uma palavra de backstage. É mesmo? Meu filho me deixa doida. Você não tem noção, ele vem com as palavras Essa difíceis. paulista. Deixa eu A te- paulista estava sentindo minha falta, essa que é a verdade, gente. Vamos lá, meu pastor. Prazer estar com vocês aqui. Prazer Amém. muito Prazer é grande. nosso, cara. Aliás, prazer e honra, né? Eu estou sentindo honrado de A estar honra aqui é com nossa. vocês. Puxa A vida. honra é nossa. Direto Quando dos você estúdios. falou para mim, eu fiquei assim, tô importante. Poxa. Você está nos Sua estúdios nata. da Igreja Batista O da estúdio é Paz. bom, cara. Ó, já me perguntaram onde é o estúdio dentro da igreja. Viu? Você descobriu o segredo. Não, eu já sabia, né? Eu já sabia. Mas tem gente porque- que não sabe. Tem gente que não Tem sabe. gente que fica perguntando onde fica o estúdio. Eu fico brincando, fico falando estúdio, as pessoas querem saber Onde a onde gente fica o grava. estúdio. Uma coisa é certa, não é na sala da IBD. Porque na sala da IBD, quem está lá dando expediente quase sempre é o pastor Anísio. Aliás, nós, apresentadores, também somos professores da IBD. Olha só que Bons especial, agora que eu estou me professores. tocando disso, Não é, cara. Todos nós, É um né? podcast só de professores Olha, Da EBD. da EBD. Que legal, cara, Somos que bem bacana. preparados. mas é legal a gente começar com a sua história com a EBD. Isso. A sua história de conversão. Primeiro, eu nasci num lar cristão, né? Evangélico, né? Então, desde criança eu vivi na igreja. A gente fala que nasceu na igreja. Eu É também. mentira, né? Nasceu no hospital. Aliás, nem no hospital eu nasci. eu não. Eu nasci perto da cidade que você foi, né? Nesse final de semana. Mas não foi no hospital? Nada. Na roça, rapaz. Colônia. Na roça não tinha isso, né? É Colônia. Colônia é um lugarejo perto de São Fidélis. Eu nasci lá. Antes de São Fidélis. Fica depois de São Fidélis. Antes Depois de de São Pureza, Fidélis. né? Depois de Uma coisa Pureza. Aí, graças a Deus, com 6 meses mais ou menos, eu saí de lá, vim para São Fidélis, fiquei em São Fidélis, e sempre morando no mesmo lugar, né? A minha igreja era a segunda igreja batista em São Fidélis. E desde criança, desde que eu nasci, né, ia para a igreja. A minha mãe nos levava para a igreja. E tem coisas que eu me lembro como se fosse assim hoje. Minha turma de adolescente, quando eu era adolescente, isso faz tempo, hein? 65 Ih, anos. rapaz. Vamos parar Não, de fazer não conta. faz conta, não. Vamos lá. Quando eu era adolescente,
havia uma turma de adolescentes. Era diferente, EBD era diferente naquela época. E olha que é aquela época, né? Aí tem gente que fala assim, mas não é a minha época, não. Naquela época, EBD tinha várias turmas por faixa etária, com estudos pertinentes ao nível de cada um deles. O estudo é direcionado por faixa etária. Exatamente. E eu tive uma turma de adolescentes, a gente chamava de classe. Sim, sim. Eu gosto de chamar de turma. Eu gosto de classe também. Era classe de adolescente, né? E a minha professora era a esposa do pastor, a quem ela ainda está viva hoje, né? Dona Araci de Souza Maciel. Assim, top de linha naquela época. O que a gente aprendeu? O que eu aprendi no seminário era uma consequência daquilo que a gente aprende na adolescência, sim, não é? Sim. E o que a gente aprende na adolescência fica na mente da gente, no coração da gente. E muita coisa eu devo a Dona Araci. Porque é o momento que a gente está crescendo, se desenvolvendo como homem, como ser humano, né? E a gente vai tendo essa reserva, né? Criando essa casca, né? E a igreja faz, não tanto a igreja, mas a EBD, a Escola Bíblica Dominical, ela faz um papel importante nessa questão de formação do caráter, do conhecimento bíblico, da sua relação com a Bíblia, de ler a Bíblia, de pertencer a uma ideologia celestial, né? Que ideologia hoje tem assim uma conotação muito. Foi legal você usar a ideologia nesse contexto. Né? A palavra ideologia dúbia, né? Houve uma deturpação. Houve, muito dela, grande. Né? Eu diria que houve um mau uso, até assim. Eu acho que mudaram a o ideia sentido. Houve um mau uso. A ideia de Bíblia, né? A ideia que nós temos de Bíblia, de história bíblica, da ação de Deus na vida da humanidade. E a adolescência, ela tem esse papel de grande importância, de grande importância. Eu não me lembro muito bem da minha juventude, porque a minha juventude, quer dizer, lá na segunda de São Fidélis, é que eu aprendi a liderar, desde os 9 anos de idade, o Embaixadores do Rei, e eu trabalhava na igreja, que negócio todo, tinha ocupação, era um interesse muito grande. Tinha uma coisa interessante que aos 15 anos de idade eu vim para Campos estudar na então Escola Técnica Federal. Também estudei em Escola Técnica, na então Escola Técnica Na também. então Escola Técnica, que então era... o Mário tem quase a sua idade. Não, mas eu peguei Escola Técnica ainda. Por que você não... Você fala não com tanta coisa? Porque eu sou velho, né, cara? Não, a nossa certidão de nascimento tem uma diferença ali de algumas décadas, entendeu? Mas não vamos entrar nesse assunto. Vamos entrar nesse assunto. Porque os 65 anos fechou? Já está... Mas essa escola tá fechada? Depois ela passou a Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica. Depois IFE, passou para o Instituto Federal Fluminense. E eu trabalhei lá a vida inteira, né? Eu passei Você estudou lá e trabalhou lá. Estudei, estagiei e trabalhei lá. Você lecionava lá. Vida toda. Foi o meu único emprego. Você sempre lecionou, não é? Sempre. Só fiz isso na minha vida. Um legítimo professor de escola bíblica. Só fiz isso na minha vida. Mas o que eu ia falar é que aos 15 anos eu vim para cá, mas eu ficava aqui de segunda a sexta. Sexta-feira eu ia embora, tomava banho em igreja. Olha, que legal. Tomava banho, igreja. Aí ficava final de semana envolvido com igreja. Era teatro, de tudo a gente fazia na igreja. Você foi um jovem cristão na concepção da palavra, né? Você, de fato, viveu a igreja. Você não teve nenhum momento que você foi para o mundo, por exemplo. Não, como a gente costuma dizer, né? Ir para o mundo. Não, nenhum. Não experimentei o outro lado em momento algum. Que legal, cara. E é uma coisa interessante também, que na juventude... Quando eu vim para o seminário, com 19, 20 anos, né, eu comecei a liderar juventudes grandes. Né? Primeiro, eu fui presidente da Juventude Batista Centro Fluminense, que eram 5 municípios, São Fidélis, Taucara, Pádua, Miracema e Cambuci. E a gente liderava. Depois eu vim para Campos, presidente da Jubapla, da planície aqui toda, né? Voltei lá, fui presidente de novo, lá na Centro.
Fui presidente novo aqui, estou trabalhando. Juberge, da Juventude Batista do Estado do Rio. A gente era rato de convenção, né? Hoje eu não sou mais. Mas hoje não tem Rato de idade mais para isso. convenção. Rato de convenção e congressos, muita coisa a gente já fez. E nesse métier da vida, a gente aprendia muita coisa. A gente ouvia muitos pastores renomados. Legal, cara. Muitos pastores que a gente guarda lembrança de sermões até hoje. Nossa, que legal. Tem um sermão, pastor Joaquim de Paula Rosa. Assim, um líder renomado, que era da época, era presidente da Juerp. Ele pregou uma vez sobre as prioridades da vida. Primeiro, Deus. Segundo, Família. a família. Tem que ser família. Aí o que eu aprendi com ele, que em terceiro lugar não vem a igreja. Em terceiro lugar vem o nosso ministério pessoal. Interessante essa abordagem. Interessante. Depois vem a nossa profissão. Final vem a igreja. A igreja, no caso, não seria no final. Talvez não é o final, é o resultado de todas as outras. De todas as outras. Aí eu me lembro que ele encerrou, a conclusão foi essa. Quando você inverte essas prioridades, essa ordem, tudo dá errado na sua vida. É como se fosse uma pirâmide. Aí você inverteu a pirâmide, tudo dá errado. não tem base. Está Tudo errado. guardada há quantos Isso. anos? Eita. Tem muitos anos. Você tem certeza que eu tenho que falar, não, né? está guardado há muitos anos. Isso já está guardado há uns 45, Que legal, há cara. quase meio E século, como né? a palavra foi enraizada ali. Enraizado. Você vê que a EBD, da minha adolescência, tem meio século, 50 anos que eu participava dessa turma da EBD, dessa classe, né? E ali a gente aprendia coisa. E um detalhe interessante é que era uma turma grande. E a gente ia à igreja porque gostava de ir à igreja. Legal isso, hein? A gente não ia à igreja porque era arrastado pelo pai e pela mãe. Porque a gente gostava de ir. Legal. A EBD era assim, não era a melhor coisa da igreja, não é? Tinha as organizações que a gente frequentava, fazia muito retiro, acampamento, acampava na beirada do rio, essas coisas todas com a molecada da igreja. Sim. A nossa vida era com o pessoal da igreja. Não é que a gente discriminava os outros, mas era um ambiente que a gente Comunhão vivia. era ali, né? Era como o ambiente era esse, o ambiente da gente que vivia era esse. E a escola bíblica sempre fez parte, né? Rapaz, você não imagina como. Eu me lembro, pastor, de quando a primeira vez que eu te vi pregar aqui na igreja, e as outras também, você repetiu o mesmo gesto. O pastor Anísio tem a mania de falar assim: agora vamos ler a Bíblia no livro tal, tal, tal. E quando a gente está lendo a Bíblia, Deus está falando. Você sempre fala nisso, né? Quando estamos lendo a Bíblia, Deus está falando. Então, todo mundo sentadinho, todo mundo quietinho para ouvir Deus falar. Talvez a nossa geração tenha perdido esse zelo. Ah, sim. Não é? Tenha Mas perdido esse é essa... o zelo que você traz dessa época da EBD? O zelo por quê? O que eu aprendi? Eu aprendi que quando o pastor está lendo a Bíblia, você para na porta e espera terminar a leitura bíblica. Por quê? Não é que você entrar é falta de respeito, mas quando você entra na igreja, as pessoas têm uma tendência de olhar para você. Sim, sim. Então você chama atenção e perde a atenção do que Tira o Deus está foco, falando. tira o foco. Tira o foco. É por isso. Agora, hoje, o pastor está pregando? Quem está falando? Deus está falando. Deus está falando. Não é? Isso não é teoria, não. Sim, sim. Isso é a realidade. Aí eu me levanto porque eu estou com sede, dou as costas porque Deus está falando e vou. Por qualquer motivo eu saio de dentro da igreja. Mas eu achei isso muito interessante, essa frase sua, Deus que você está sempre falando. usa, E que quando Deus está falando. não tem limite para a reverência. O povo de Israel me ensinou isso. A Bíblia me ensinou isso na história do povo de Israel. A referência com Deus. O pastor Haroldo sempre fala sobre a arca, né? A arca da aliança. E como que... Interessante que o culto de ontem de manhã, ele falou muito sobre o fogo estranho. Fogo estranho no altar. Fogo estranho no altar. Tocar a arca sem você estar preparado, sem ter autorização do próprio Deus, não é? Às vezes a gente acha até que Deus é injusto com as atitudes que toma, né? Mas não, é zelo. Reverência. É zelo, reverência com as coisas de Deus. Verdade. Deus está falando,
Você tem que ouvir. Você tem que ouvir. E aprendi sobre se colocar de pé ao ler a palavra do Senhor. Aí foi uma coisa que é gravado muito em mim. A reverência da igreja, não é ler de qualquer jeito. E mesmo que leia junto ou na Bíblia, as pessoas colocarem de pé. Como a gente tem marcas diferentes. De comunidade em comunidade tem diferenças, né? Aliás, não é de pé, é em pé. Da igreja. É em pé. Porque de pé eu já estou de pé. Já está com o pé, né? O pé já está no pé, né? Já tô com o pé. Se o pé está no pé, você pode ficar em pé. É em me ama pé. assim, até o âmago dele, sabe? Separação, tanto ele me ama. Se o pé está Pega no meu pé, você pode ficar em pé. Para ele não pegar no seu pé. Não, ele pega. Tá bom. Ele Mas gosta. o ficar em pé, A igreja como um todo, levantar aquele momento, não só o pastor fazendo a leitura, mas toda a igreja atenta. Eu acho que eu tive esse ensinamento. Você quer ver uma coisa interessante que eu aprendi com a minha esposa? Minha esposa é muito sábia. Ela falou que ela leu em alguma coisa que quando você cruza os braços quando alguém está falando... É leitura corporal. A leitura corporal aí você não tá interessado, que você desinteressa. não está interessado no que a pessoa está falando. Isso. Exato. Quando você está sentado, enquanto todos os outros estão em pé, não é para você chamar atenção, é porque você está desleixado na questão... Desinteresse, né? Do desinteresse. É como se você não fizesse parte daquela comunidade ali. Interessante. Não está no né? mesmo espírito que os outros. Agora, a juventude é um espanto, né? A juventude de hoje é um espanto. Eles, assim, perderam certas coisas que a gente tinha antigamente. Né? E eu nunca poderia chamar meu pai de você. Senhor, né? Mas aí Papai, a gente só chama de... Você não acha Mas que... meus netos me chamam de você. Mas eles são produtos do tempo deles também, não é? A gente tem que entender isso. Eu acho que a gente tem que entender isso também, né? Inclusive, até mesmo... que há uma mudança. Por exemplo, aí a gente trazendo aqui para a nossa conversa aqui de escola bíblica, né? Talvez haja um desinteresse da juventude pela escola bíblica hoje em dia. Mas eles têm muita informação para processar. Não estou querendo justificar, mas tem muita coisa para concorrer com um domingo de manhã lendo e aprendendo a palavra de Deus. Talvez na nossa época, ou na sua época, na nossa época, não houvesse tanto. Na minha época já não tinha tanto. Hoje em dia é muita concorrência. A minha juventude já tinha computador, eu tinha computador em casa, TV a cabo, tinha toda uma variedade, né? Eu falo que isso aumentou com o Na tempo. minha época tinha televisão. Mas só o televisão. interesse parte de pais. Também. Com certeza. Você está falando que você nasceu Concordo. na igreja, pessoal, mas o interesse pela palavra parte pela partilha que há em casa. Claro. A participação, assim, a influência dos meus pais na questão de frequência na igreja, na EBD, é muito interessante. E naquela época, tinha uma... Olha só, vou falar para vocês uma coisa que vai cheirar naftalina. Vai cheirar naftalina. Vai sair um monte de como é que chama aquelas traças? Meu Deus. Tinha uma musiquinha que a gente cantava na EBD. Ai, meu Deus. Quando eu era pequeno. Hoje é domingo, vou me aprontar, o meu vizinho convidar para aprender a ser da terra o sal na escola dominical. Ai, que lindo. Eu já ouvi você Bibi, cantar essa música. fonfom, bibi, Eu já ouvi meu você cantar essa ônibus música. já vai partir, já. E quem tá na frente é bom se afastar, pois na hora eu Deus. vou chegar. Cheguei. Meu Deus do Vocês céu. cantavam para chegar, quando chegava? Chegava, a gente contava legal, isso na cara. EBD quando era bem pequeno. E por isso a EBD ficou importante para nós. Mas é importante ainda. Escola Bíblica Dominical. E olha só, escola bíblica não é uma coisa tão recente, é antiga. A primeira escola bíblica que foi realizada aqui no Brasil foi no dia 19 de... Eu decorei. Olha aí, fez dever de casa. De agosto Dever de de casa. 1855. Quem foram os fundadores? Foi o nome dele era complicado, né? Mas era um escocês, um missionário escocês que era médico. Aí ele começou Robert alguma coisa? Isso. Ele fez isso Aliás, em casa tanto também. o Robert, Eu não vi. era Robert o que fundou aqui no Brasil, como no mundo, que foi na Inglaterra, em 1780. Isso já tinha século XVIII. Então, aqui no Brasil, começou com 5 crianças.
No ano seguinte já estava tudo tomado. Espalhou. Tá, mas Eu gosto de qual pensar... era Peraí, só uma ideia. Qual era a ideia dele ao criar a escola bíblica? Criar a escola bíblica era a seguinte: as crianças nessa época, no século XIX, eles trabalhavam, não tinha esse problema de criança trabalhar, né? Então eles trabalhavam nas fábricas e chegavam no domingo, não tinha ocupação nenhuma, então eles ficavam na rua e era quase meninos de rua, né? Crianças de rua. E eles aprendiam muitas coisas, violência e maus hábitos e muitas coisas. Então, creio que foi algo de Deus para ele. Ele falou assim: eu vou trazer essas crianças e começar a ensinar tantos bons hábitos, como matemática, português e Bíblia. Interessante, né? E aí ele começou a tirar essas Ele via uma crianças oportunidade da rua, né? Uma oportunidade onde havia ali um tempo ocioso. Exatamente. Com aquelas crianças. Você vê que as coisas começam pequenas, né? As coisas nunca começam grandes. 5 alunos, né? 5 alunos. De repente, hoje, o mundo inteiro estuda a Bíblia no Você tem uma domingo. frase legal sobre isso. Sobre a escola bíblica. Maior escola do mundo. Maior escola do mundo. Isso eu ia falar. Você é um frasista, cara. Eu pego as frases. Mas você fala... porque eu tenho um professor muito bom também aqui na igreja, que é o pastor Haroldo, né? Ele é ótimo com frases. A minha lembrança de adolescência foi a Dona Araci de Souza Maciel. E depois eu tive uma professora tremenda, Nelly Soares Ferreira, a esposa do pastor Ismael. Ela foi professora nossa do seminário e ela dava aula de... Eu não me lembro a disciplina que ela dava, mas era das organizações, a eclesiologia e das organizações que tinham na igreja, aquele material todo. E ela colocou no meu coração essa frase: a EBD é a maior escola do mundo. E entrou no meu também, que você falou isso a primeira vez, nunca esqueci. E fazer parte dessa escola é um privilégio. É um privilégio. Tremendo privilégio. Você está domingo de manhã em torno da escola, da Bíblia, estudando a Bíblia, enquanto que o mundo lá fora está se deteriorando, é algo maravilhoso. Assim. Sem preço. Eu gosto de pensar, você falou sobre as origens da IBD no Brasil. Eu gosto de pensar que com a reforma protestante, se abriu essa oportunidade, esse campo de oportunidade, porque antes um leigo não podia fazer um estudo bíblico, não podia sequer ler a Bíblia, né? E aí os reformadores, eles abrem a possibilidade, até com as traduções que se seguiram, né? A Bíblia traduzida primeiro para o alemão, depois para a língua inglesa e holandês e por aí vai. E os reformadores abrem essa possibilidade. E eu não sei te dizer exatamente quando começou a escola bíblica, de fato, no mundo, né? Mas a data, você sabe, 1870. Então, mas olha só, 1780. Porque a reforma protestante foi em 1517. Então, olha só, demoramos aí 300 anos ainda. Quase 300 anos. Então, demorou ainda para se sistematizar, para se estruturar um Mesmo sistema assim, de ensino bíblico. Era o começo, era embrionário, né? Era embrionário. Mas o que eu vejo nessa questão dos leigos não poderem, naquela época, não poderem. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ensinar. Isso é um problema. Sim, também. É a outra ponta do iceberg. Você né? está falando em qualquer igreja, em qualquer denominação. Pessoa. Depois a gente quer falar um pouco como é aqui na igreja. Aqui já há uma não, peneira. aqui existe uma... É a peneira que você fala, né? Para você qualificar alguém. Então, por que eu estou sendo professor, então? Você fica quieto, mano. Sardinha, fica quieto. Como que eu passei nessa peneira, Jesus? Por que eu estou falando? Deixa eu justificar o que eu estou falando. Primeiro, sabe por quê? Porque por que é uma diversidade tão grande de doutrinas, diversificação de doutrinas? São pessoas Bíblia, né? Que não estão qualificadas para ler a Bíblia, interpretar a Bíblia. Aí, por exemplo, um salmo começa assim: não há Deus. Aí eu faço uma doutrina em cima desse texto bíblico. A doutrina fora de contexto vira um pretexto, né? Tem por quê? Porque eu uso o texto sem o contexto. Sim. Exatamente. Sem a escrita, sem o porquê, o por trás muito da disso. época. Gente, há muito disso. Por exemplo, eu vi uma pregação uma vez
que eu não vou falar quem, porque vocês conhecem. Eu não vou perguntar. Acendeu a luzinha. Você gosta, né? Mari vai, assim que fechar tudo, ele vai te Ai, Jesus. Que Jesus estava falando para um doente, né? Aí, o que você quer? Eu quero ser limpo. Vou até tomar um café Então agora. ele disse, quero ser limpo. Quero ser limpo. Mas a Bíblia, a frase é assim, quero. Vírgula. Aí Jesus diz, ser limpo. Ser limpo. Você. Aí Jesus dá a ordem. Ele responde, eu quero. Aí Jesus dá a ordem. Mas o quero ser limpo foi... Então, não, isso é muito há uma sério. desqualificação dos professores também. Sim. Daí se cria uma série de doutrinas. Não, você cria igrejas. Você cria ministérios. Você igrejas. cria heresias. Não é? Heresias. Você abre heresias a partir de um contexto. A palavra do Senhor é muito rica. E é necessário um estudo. Eu gosto muito de repetir isso. Eu já falei isso, conversei isso com o pastor. É muito fácil ver alguém pregando ou dando a EBD ou dando uma aula e falar assim, nossa, que fácil, quero isso. Mas não sabe quantas horas são debruçadas Sim, sim. sobre as Bíblias, suas traduções, sobre o que aqueles apologetas falam, sobre o Sim, que foi sim. escrito, sobre o que é estudado. Há um estudo. E para Então, EBD, principalmente. Coisa boa é você encontrar a mesa pronta, né? Com a comida arrumada, né? Todo mundo quer isso, né? Aliás, é o melhor. E eu estou nessa fase, né? Eu chego aqui na igreja, eu já encontro o prato feito. O pastor Haroldo faz a comida e a gente só come. Glória a Levei Deus. 40 anos da minha vida dando de comer Agora para as chegou outras a hora pessoas. Chegou a hora de eu me deleitar. Se deleitar. Né, cara? Oxi. Então, o que me preocupa? As distorções que existem na Bíblia hoje, até mesmo na escola bíblica. Não é? Aí precisa haver um cuidado, né? Uma questão de professores desqualificados. A gente precisa pensar muito bem. E eu faço é só uma piadinha que eu vi pessoalmente, não é numa escola bíblica, de uma igreja. Eu estava numa igreja e a gente, quando tirava férias, ia numa igreja. Aí eu me lembro que o texto da lição, o título da lição, da revista da convenção, era assim: pode o crente ficar possesso? Isso é polêmico. Mas a piada é outra. Sim, não tem nada a vamos ver lá. com possessão, não. Pode o crente ficar. Aí ele disse: pode o crente ficar possesso? Pode. Pode o crente ficar possesso? Pode o crente ficar possesso? Porque eu tenho um processo da justiça que está há muito tempo rolando lá. Essa foi péssima, cara. A pessoa dando aula? Dando aula. Ai, Jesus, essa foi pode, péssima. né? Então, essas coisas assim que a gente vê. Não, você estava no dia, você estava... Eu estava, presente, eu estava Você lá. assistiu. Não, mas ele falou de Assisti. brincadeira. Que de brincadeira, Foi rapaz? outra pessoa. Não fui eu, não. Ele Não, mas a assistiu- pessoa falou de Não, brincadeira. Não, claro que não. Mas depois, durante Claro que a aula, não. a pessoa não entendeu a aula? Ou não leu antes? Ele se não preparou? leu antes, ele não Ah, entendeu. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Falei, eu mostrei a Nós câmera, amor. estamos vivendo uma época de analfabetismo bíblico. Analfabetismo bíblico. Isso é sério. Uma coisa que eu gosto aqui, que o pessoal que frequenta a EBD é um pessoal seleto. Eles sabem Bíblia, sabia? Sabem, os Sabe? alunos daqui sabem. Eles sempre comentam Mas eu depois da aula. queria, Larissa e Mário, que os nossos jovens, os nossos adolescentes, também tivessem essa oportunidade de aprender algo tão valioso. Mas os adolescentes têm a sua EBD Agora existe o projeto Kadosh, né? Isso, que eu A também dou EBD aula. de jovens. Tem e Que tem, eu tenho um privilégio muito grande, não sei como é que está sendo aplicado, um privilégio de preparar um material, né, de doutrina teológica, mas, né, sobre a origem, sobre a Bíblia, a origem de Deus, sobre Jesus Eles Cristo. estão, assim, a nossa igreja tem um aparato hoje muito grande, né? Na manhã nós temos tido adultos, senhores, tudo. À tarde, os adolescentes jovens têm estado E a ali, frequência tem sido legal, né? atentos. Então, as Muito coisas têm que ser precioso. feitas ao nível deles, né? Sim, a Agora- conversa é... Como de manhã, a nossa conversa... Tem que ser contextualizado, são né? membros da igreja que conhecem a Bíblia. É. Cada aula que eu dou, que o Mário dá, o pós-aula é riquíssimo. Sim, sim. Eu tenho conversas... Há uma troca muito... Nós temos um Muito problema legal. sério na EBD, né? A EBD só tem 1 hora de estudo. Né? Esse é o problema. É uma aula só. Aliás, a aula que eu assisti da Larissa, eu fiquei assim
impressionado que ela conseguiu dar conta do estudo De todo. todo o Eu estudo. nunca dou conta. Eu também tenho muita Terminei dificuldade. com arremate Então, ainda. domingo, ontem, tenho né? muita Ontem eu dificuldade. dei aula Você ontem. expandiu. Ontem eu dei aula. Você expandiu ontem. É, mas ontem eu dei aula. E eu preparei tudo no PowerPoint direitinho, né? Eu não faço isso, eu não sou organizado assim, não. Eu vou no CUSP mesmo. Meu negócio é no CUSP. Cospe Sabe por quê? grosso. Vai no Porque cospe 37 anos dando aula no CUSP Giz, Aham. CUSP Giz, aí chega aqui, tu vai no CUSP mesmo. Eu gosto da ferramenta e chama a atenção. Eu faz o gosto. olho Engraçado, verde, como é que né? são as coisas? Eu gosto do quadro. É organizado, Eu gosto do quadro. né? É, A questão é Larissa organizado. gosta mais do PowerPoint. Mas não consegui levar até o final, Não, né? ainda Faltou a passou Débora, da hora. porque ontem nós estudamos sobre os juízes, né? Otiniel, Eudes e Débora. E Débora ficou de escanteio, cara, Oh, que era meu assim, a mais Deus. conhecida, né? Era a mais conhecida, mas, Mas é deu uma palhinha. porque nós que gostamos do conhecimento bíblico é uma delícia. Então a gente acaba ali conversando e a gente se empolga às vezes. Não tem essa organização que a Larissa tem, por exemplo, Uhum. né? Uma mulher organizada. E a gente vai. Mas tem professores homens que são organizados também. Tem sim. Não Mas vou vocês menosprezar os gostam, vamos lá. Vamos Eu sou acertar, organizado tá? também, vai. Eu também sou. Vocês dois levam, às vezes, um pouco a mais, entram naquilo. Eu já assisti a aula dos dois. Então, por isso que às vezes vocês perdem um pouquinho e não voltam. Porque vocês vão além, ele gosta, e alguém pergunta, e aquilo vai. Eu já sou muito objetiva, dá pra perceber pelo podcast. Eu vou trazendo vocês pelos balãozinhos, porque eu sou muito objetiva. E vocês, Vai tomar um vocês cafezinho? gostam de... Ah, se isso aqui fosse café, é água, viu, pessoal? É água, mas se fosse café, Eu tô mexendo com ele desde cedo, porque ele adora Você percebeu café. que é água agora? Eu Ele tentei adora arrumar café. alguém para fazer um café, mas hoje eu não tive Hoje essa não deu. bênção. Vai ficar para próximo cafezinho. Mas eu quero voltar um pouquinho para Vai lá. trás. Como você chegou aqui? Como você pegou a Então, EBD? Eu vim para a Paz, quer dizer, eu passei pela terceira igreja de Campos, mas pela minha filha morar aqui bem pertinho, e a minha filha com meu genro estavam desigrejados. Então, a gente combinou, eu e Norma combinamos, vamos para a Paz, então, para que eles pudessem vir. Então, nós viemos para a Paz, e agora eu estou em paz aqui, né? Em paz, na paz. Em paz. Por quê? Porque eu tinha um ministério de 40 anos, sempre igrejas longe, né? Cansativo, minha família cresceu nesse ambiente de viajar todo domingo e tudo, tá. E aí a gente veio para Paz, eu vim para Paz para lustrar banco. Eu lembro que você chegou aqui falando Eu isso. vim para Paz para lustrar banco. Eu lembro que você chegou aqui falando isso. Light. Eu lembro mesmo. Mas aí eu dei um azar adianta. aqui, cheguei aqui, o banco era acolchoado. Era acolchoado, Você vai não lustrar tinha como banco, lustrar. acolchoado não dá. Piorou depois que botaram cadeira. É. Porque... Mas quando puseram cadeira, já estava na EBD. Eu cheguei aqui, Ah, já estava na sim, EBD. não, a EBD foi desde o início. Como é que começou? Porque eu cheguei aqui em 2019, Na pandemia. final de Quando tudo não, era final mato. de 2019. Quando foi? Eu Logo escuto essa frase toda semana. Quando tudo era mato. Aqui. Não é isso não. Ainda não era, tanto não era, tempo, já não. estava Que organizando, isso, né? gente. Mas você chegou aqui no Não. comecinho de pandemia, não foi? Foi dezembro de 19. Dezembro de 19. Dezembro de 19. Aí logo teve a pandemia e nós ficamos fazendo Online. Online. Eu lembro de Eu pregava lembro- online. Eu lembro do senhor ir lá em casa, pegar comigo Era terrível, né, cara? pendrives, né? A gente ficava. Era para Era passar para Era a terrível. mídia. E eu não entendia nada de mídia. Aí eu gravava Ele em casa, gravava, né? ele gravava EBD, as aulas. A gente revezava. EBD. Da EBD. Tenho todas Da EBD. elas gravadas. Então, a Tenho gente todos os revezava. vídeos. Cada semana era um. Na semana dele, ele gravava e levava o pendrive para mim. Aí você- E eu editava e subia no YouTube. Não era ao vivo. Não era ao vivo. Não. Teve uma época que foi ao vivo até, mas nessa época ele já estava sendo gravado assim. E os cultos? E os Era a mesma cultos que a coisa. gente pregava aqui nos cultos para os bancos? O culto vazio, a igreja vazia. Oxe, a igreja Era, vazia. foi um tempo, ruim. foi um Muito tempo, né? ruim, muito Eu ruim. lembro Não é que- que a gente queira público, não. Não, mas Não, é que não é assim, isso. Foi um a tempo casa complicado. do Senhor é para estar cheia das ovelhas Exato, do povo exato. do Senhor. Foi um tempo Ovelhas e complicado. ovelhas, né? Você gosta, Ovelhas e né? ovelhas. Mas eu lembro, eu não te conhecia direito, mas eu lembro do senhor lá em casa deixar o pendrivezinho. A gente não se conhecia direito. É, Eu achava- porque a igreja eu não se achava reunia. você muito antipático. Mas eu sempre achei você simpático. Ele achava. Por isso sai a Mas ele verdade, é assim, eu não que nem doce. dói. Mas eu sempre achei ele simpático. Obrigado. A recíproca nunca foi verdadeira, então. Mas é porque a gente não conhece. Eu sempre sou muito fácil de fazer amigos. Muito fácil de fazer amigos. Só não é verdade quando ele quer pegar no pé da pessoa, tá?
Fica anotado Mas quando eu sou chegar na muito, igreja. eu sou muito fácil de fazer amigos, né? Eu cheguei aqui na igreja, gente, eu estou me sentindo tão bem aqui, Glória a Deus. tão bem. Aí, não sei como, uma resposta que eu não tenho, como é que eu fui parar na EBD? Mas não gravou? Olha só, naquela época, a gente estava meio que diferente assim, dessas coisas online, e eu lembro bem que o pastor Haroldo falou, temos o pastor Anísio, e o pastor Anísio é a melhor pessoa para Legal. fazer uma IBD, mas ainda era para ele dar aulas, Pra dar aula. não para coordenar, porque a gente fazia isso, gravava mesmo as aulas. E logo depois que foi possível começar a ter EBD novamente, né, aí eu acho que o senhor já voltou. Quando voltou, o senhor já voltou dando aula também. E aí logo o pastor Haroldo decidiu colocar a coordenação Então, da Escola Bíblica em sua a mão. questão da coordenação, inclusive, eu sou apaixonado por dar aula, né? Dar aula, para mim, é assim... A gente percebe. Também eu só sei fazer isso. Também. Não. Só isso também não. Né? Eu sei fazer Não outras sei, coisas também. aí eu não Mas sei. a minha profissão... Sempre foi as essa. duas profissões que eu tenho, né? Que eu não sei se eu posso chamar pastor de profissão, mas são muito compatíveis. O pastor é chamado, né? Isso aí São muito compatíveis. O Todas as pastor é a duas profissão porque tem CBO. Código Brasileiro de Ocupação tem CBO de pastor, então é têm- profissão. Então é que profissão. ele trabalha com isso. Ah, tá bom. Entendeu? Aí ele vai te falar o códigozinho e tal. CBO é bom, eu não sabia de Você CBO. não sabia? São duas coisas compatíveis. Todas as duas coisas é ensino, né? A gente se ensina. E eu sempre gostei de pregar ensinando. Sempre foi assim. A minha característica é sempre de pregar ensinando. E não pregar, amantíssimo Deus. Com aquela pompa de... Pompa, né? Não, tem aquele que ser tom natural. professoral, né? E bora lá. E na EBD, foi sempre assim, né? Nos últimos anos do meu ministério, lá na igreja, dirigindo igreja, a EBD não tinha o culto depois da EBD. Ficava só Ah, é? no EBD. Porque eu que ensinava todo domingo. Então, eu transformava o estudo da revista no sermão da manhã. Por ser um lugar assim, afastado, era perto de Guaxindiba, né? Então, as pessoas vinham para a igreja e tinham que voltar logo, era longe, né? Então, a gente terminava 10 horas. Porque a gente fazia o estudo como se fosse o sermão. Aí a gente fazia aquelas aplicações, aplicações na vida cristã e essas coisas todas na EBD. Já usava a revista da convenção? Não foi Ou tão não? longe assim não, rapaz. Foi 2019, Agora isso, né? Isso é cara. agora, né? Eu me aposentei em 2019. Ah, tá. Não sabia. Agora, uma coisa interessante. Primeiro ministério, aí ia ser lógica. O primeiro ministério foi em 1982. Lá em Bela Vista, São Fidélis, para lá de Colônia. Nossa, eu passei, eu errei o Perto caminho de e fui pra Cambiasca. Colônia. Mas lá, a EBD era agarrada com o culto da noite, porque não morava ninguém em volta da igreja. Então Não morava fazia nos tudo. morros. Quem Então ia- fazia uma Eram coisa colonos. Fazia uma... Não, aí tinha a EBD, Mas já 6 Mas já horas. emendava no culto. 6 horas. Aí tinha um intervalo, né? Tinha aquele intervalo, que as moças iam tudo para o banheiro, retocar a maquiagem, aquele negócio todo. E depois tinha o culto. Legal, cara. Olha, experiências de todo tipo, né? Lá, Bela Vista foi um dos melhores ministérios que eu tive, porque lá eu aprendi a ser povão. Você sai do seminário achando que você sabe tudo. E você quer pregar, botar em prática aquelas teorias de hermenêutica, de eclesiologia. E como é que chama aquela que ensina você a pregar? Esqueci o nome. Você está falando a matéria? A matéria. Lembra? Eu esqueci agora, falhou. Aí você quer botar em prática, né? Você quer pegar a teoria e trazer ela... Aí Deus te manda para um lugar onde você tem 90% da igreja de colonos. Aí você vai pegar pessoas as palavras simples. difíceis, É ninguém uma vai outra Pessoas entender nada. realidade. Aí o que eu aprendi? Eu aprendi que você é inteligente, fala de maneira inteligente, quando você fala para todos os níveis de pessoas, de culturais,
sem subir o nível, sem abaixar o nível e que todo mundo entenda. Isso Ah, gostei disso, hein? Gostei Escreve disso. que isso é bom, Eu rapaz. gostei disso. Esse é o cara inteligente. Bacana isso. A verdadeira inteligência está em você identificar quem é seu interlocutor, né? Você aqui na igreja, você Quem é seu unifica todo ouvinte, mundo, né? Você unifica todo mundo. Você tem médicos, você tem pessoas que são analfabetos, que não sabem ler, e tem adolescentes, jovens. Aí você tem que falar uma linguagem Que comunique a todos. que todos se entendam e todos gostem de te ouvir, não é? Eu ouvi um depoimento de uma pessoa, de uma jovem, falou assim, passou na EBD, tinha alguém ensinando isso, eu sentar aí para ouvir isso? Tá doido, rapaz. Chato. Achou Chato, chato. cara, é muito chato. Mas o que você tem que fazer? Você tem que tornar a sua aula interessante. Você imagina você ensinar resistência dos materiais, que era a minha disciplina? Meu Deus. Era assim, tinha sistemas de força, estática, tudo assim. E enchia o quadro com um exercício só, de maneira chata. Aí você parava no meio do exercício para contar uma piadinha, para poder relaxar, para eles Relaxar o entenderem. pessoal. É verdade. Não é? É assim. Olha, eu dei treinamento em Macaé por 8 anos, mais ou menos, para peões. Alguns sabiam demais, outros não conseguiam entender de jeito nenhum. Então, isso tudo vai te formando, vai como é que fala? Te moldando, te ensinando. E isso você aplica na igreja. Estamos ouvindo aqui conselhos de um professor preciosos, né? Então a gente precisa conhecer a nossa audiência. Senão a gente não vai conseguir se comunicar. Infelizmente, a gente não vê tantas coisas assim, né? Tantas pessoas que se preocupam se estão sendo ouvidos e entendidos. Mas isso entra a questão do ego também, de se a pessoa está entendendo o que ela está levando, né? Eu acho que vale esse entendimento. Será? Eu sei não, rapaz. Eu acho que você tem que ser povão. Agora, tem um detalhe importante. Aqui na Paz, você ficar no meio do povão é muito diferente de você ficar atrás do púlpito. Pastor Anísio, para quem não conhece, ele adora passear pela igreja. Não é, meu amigo? Lá vem, ele adora passear pelas pessoas. Aí eu perguntei ao pastor hoje, o senhor já percebeu que eu fico andando na igreja durante o louvor do culto, sabe para quê? Para abraçar as pessoas. Sim, Sei. exatamente Ontem você ficou isso. amarrado, mas foi por um bom motivo. Não, mas eu já tinha passeado na igreja toda, eu já tinha cumprimentado quase todo mundo. Para quem não sabe, existe um ministério chamado Integração, onde a gente se compromete a acolher as pessoas que chegam na igreja. Pastor Anísio leva isso à potência máxima. Né? Mas só que eu ganhei um apelido, né, cara? Qual? Pescador. Pescador. Por quê? Porque... Tá pescando no aquário dos outros, Mas não, eu não vou no aquário dos outros. Os outros que vêm aqui, o né? peixe é que vem aqui nesse cara. aquário. Aí eu jogo a rede, cara. Claro, Você vai com lá e agarra, certeza. dá um braço, Joga a rede. Não está errado, não. Joga a rede. Então, ficar no meio do povão é uma experiência nova para mim. Porque você era o pastor de uma igreja por 40 anos. Então, você estava Só de trás do... pastoreando aquela Exatamente. igreja. Agora, você é um membro muito ativo. Sou ovelha, voluntário. Ovelha. Líder da EBD, EBD. né? E tem um outro ministério também para a gente conversar hoje, né? Bora. Aliança. Curso Aliança. Puxa vida. Olha, eu trabalho com casais, né? Era o meu sonho. Nós tivemos, eu e a Norma, ficamos 25 anos trabalhando com encontros de casais. Todos os anos, a gente tinha um encontro de casais. Então, a gente se mergulhava nesse trabalho. Então, eu já tive experiências dolorosas com casais, de ter que separar, de ter que aconselhar, de ser chamado lá. É sempre muito difícil, né? Aconselhamento de casais. Alguns deram certo, outros não. Aqui na Paz, tem muitos casais que nos procuram. E aí a gente começou a frequentar a Universidade da Família. Eu não vou fazer o merchandise da UDF, né? Mas foi um divisor de águas na nossa vida, na minha vida, Sim. na vida de Norma, né?
No A ministério gente do pastor Haroldo também. Também. Eu creio até que a gente se deu tão bem aqui Por conta da identificação que essa a gente ligação, né, com a UDF. com a UDF. Então, a gente começou a frequentar a UDF, os congressos da família, os cursos da UDF, nós fizemos todos eles, né? E a gente se identificou, porque o nosso ministério era com casais também, não é? Muitos casais se converteram nos encontros de casais do grupo de integração da família cristã. E a gente começou a trabalhar com casais. O curso Aliança foi o curso onde a gente se encontrou. Eu e minha esposa tanto participamos do encontro de casais, quanto participamos também do curso Aliança. Também acabei de fazer o curso Aliança. Você acabou de fazer agora, né? Mas o que é interessante de conversar é que como a igreja tem um slogan voltado para a família, o que a igreja tem recebido atualmente tem sido famílias estruturadas, pessoas quase separando, pessoas com crise no casamento. Então, o curso Aliança vem para tratar essas famílias que estão chegando, né? Esses Nós casais. estamos na 8ª turma, né? Já? Na 8ª turma. Agora, Praticamente em não parou, setembro, né, pastor? não Termina uma para, turma e entra não- outra. Né? Termina uma turma e entra outra. Não é? Aí Norma até fala assim, a gente tem que dar um tempo, descansar, mas sabe por quê? A necessidade é tão A grande. demanda é alta, né? A necessidade, não é a demanda de quantidade. Não, a demanda de questões a serem de problemas, solucionadas. de pessoas serem alcançadas, trabalhadas. E o curso Aliança proporciona isso. O curso Aliança trabalha muito a questão do perdão, né? Sim. Perdão. E E do que o Senhor fez. Porque o que o Senhor planejou para o casamento. para o casamento. A lembrança que eu mais tenho das aulas são como a gente volta à raiz do que o Senhor nos deixou na palavra dele, do que é o casamento, do que é a aliança forjada, do que o Senhor tem para o casal. E ali a gente trata. Primeiro a gente fortifica aquela raiz que às vezes está fraquinha. Chega tanto casal fraquinho para você. A gente já perdeu algumas batalhas, né? Mas interessante é que, mesmo pós-curso, a gente vai atrás do casal que está com problema, Sim. não é? E não só o pastor e a Norma, como quem faz o curso Também. junto. Sabe por quê? Porque eu falo Acaba sempre vendo a para ligação, vocês. né? Sim. Não, sabe por quê? Porque quando você faz o curso, no caso o seu já é muito diferente pela seu trabalho de igreja e tudo. Mas cada casal que termina o curso Aliança, ele se torna um conselheiro de casais. Isso é muito interessante Não é? falar. Ele se torna um conselheiro. Automaticamente está capacitado a isso. Né? Certo. Eu estou com uma turma agora que tem 2 pastores. Tem 2 pastores. Eles já vão para a igreja deles já Ministrar lá o curso. Poxa, que interessante, É cara. interessante demais, rapaz. Que bacana. Mas seria legal o senhor falar quem pode fazer o curso. Todo mundo pode fazer o curso. Como é que funciona? Quem tem que procurar? Não, solteiro não pode. Solteiro Amigado não pode, né? não existe mais isso, amigado. Não, né? o pessoal que fala aí, Porque, amigado. pela lei, 3 anos juntos, você já está casado, Sim, né? sim. Mais um casal. Mas se tiver um casal Mas é bom esclarecer isso, é que bom não esclarecer. estiver casado, eu levo para o curso para casá-los. Olha aí, ó. E aquele que está em crise no casamento é trabalhado. Muito, muito. Às vezes a gente tem até situações de tensão dentro da aula, não é? Que a gente já verdade viveu, sai. né? Tensão dentro de coisa, mas acaba por resolver. Mas tem uma coisa, nós trabalhamos 2 vertentes no curso Aliança. Primeiro, fazer com que o casal aprenda a orar juntos. Sim. Todos os dias. A gente pode falar algumas coisas que acontecem lá, não, né? Pode. Pode, não? não? Tem a lei do segredo? Não tem, não? Não tem. Uma das não. coisas que mais me marcou no curso Aliança foi o olho. Mas faz tempo, né, cara? Faz Olho no tempo. olho, joelhinho Olho com no joelhinho. olho, Orar, joelho com joelho. olho no olho, Olho joelho com Orar de olho joelho. aberto, olhando Isso, e para o seu abençoar. cônjuge. O meu eu fiz há 11 anos atrás, mas isso ainda está vivo assim dentro de mim. Porque né? marca a pessoa. Marca a pessoa. 2 vertentes. Os casais orarem juntos, e eu cobro todo o início de aula, eu cobro. Você está orando junto? Aí eles falam assim, não, só oramos uma vez essa semana. Mas fez sexo a semana toda. Daí, foi? olha aí, ó. Falei Né? que tem um pi hoje. Às vezes não, pastor, vai saber. Aí eu falo assim, a pergunta que a gente faz... Vai assim, saber. É bom orar antes ou depois?
Olha aí, ó. Tá vendo? Cada um tem cada ideia. um, cada um. Mas né? aí é acostumar o casal a orar junto. É. A oração. Interessante falar que a dona Norma Lá vai ele. começou uma coisa vem, lá diferente vem. ontem, né? Ontem. A gente costuma orar todos os dias juntos, né? Nós oramos todos os dias juntos. Mas ontem ela falou assim, não, agora tem que ser de joelho. Aí, genuflexo. Olha, geloflex. Genuflexos. Aí Meu Deus. vai ela para ajoelhar no lado da cama e eu ajoelhar no outro lado da cama. Foi show, bem. Olha aí, Maravilha. que legal. Fica a dica, Foi né? show. Foi show. Fica a dica pros casais, né? Mas orar junto. Todos isso aí. os dias orar E junto. abençoar. Você sempre fala muito. Mas tem uma outra vertente também, que a gente fala assim, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nossa aliança jamais Será quebrada. Porque a gente cria o conceito de aliança. De aliança, O pastor que é Greg eterno, Hill né? fala demais. Fala. Ele cria um vínculo de aliança, de pacto Fala com o tempo Deus. todo. E a aliança não pode ser quebrada. É a aula favorita do Felipe. A aliança não pode ser quebrada. Isso aí também ficou marcado. Não pode ser quebrada. Pra gente também. Agora, a questão de abençoar o seu cônjuge e seus filhos é porque a bênção... Eu estou lendo alguns livros sobre bênção, não é? Geracional, que nós estamos vendo algumas coisas estranhas, até mesmo dentro da igreja. O sacerdote, o homem, abençoar seu cônjuge. A Norma me abençoou mais do que eu abençoo ela, né? Ela bota a mão na minha cabeça e me abençoa toda noite. E isso é bom demais, você ser abençoado. A questão da bênção geracional do seu filho, né? De você liberar a bênção para o seu filho, liberar a bênção para o seu filho, para a sua filha. Dizer, meus filhos não tiveram essa oportunidade, porque a gente conheceu isso muito depois. Nós ouvimos uma pregação de um pastor americano no Congresso da Família, da UDF, e ele falou que ele abençoava com a bênção araônica o seu filho todos os dias. Mas nós só viemos com os nossos netos. Às vezes, o meu neto quase não, a gente não vê. Eu tenho um neto de 18 anos, viu? Vai fazer 19. Estou velho. Aí, com videochamada, a gente faz a benção. A tecnologia permite isso, né? Isso. Com videochamada, a gente abençoa. A minha neta está com 11 anos e ela fez uma coisa que marca a gente, né? Eu gosto tanto, chega dói. Aí, eu estava dentro do carro, eu encostei na casa dela para entregar, né? Aí eu falei assim, a vovô vai te abençoar agora. Aí eu comecei, que o Senhor te abençoe. Aí ela botou a cabeça, não, tem que ser na cabeça. Olha aí, ó. Às vezes eles vão lá em casa, elas dormem lá em casa, Suelen, quando o meu genro está embarcado, aí eu boto a mão na perna dela, não, tem que ser na cabeça. Tá vendo? Tem que ser na cabeça. Tá vendo? E há uma outra coisa também, né? A questão do curso, do joelhinho com joelhinho. Joelhinho com joelhinho é quando você vai falar todas as coisas pelas janelas da alma. Já vi casais que contam que os filhos que estavam brigando dentro de casa, falaram assim, ué, e o joelhinho com o joelhinho? Não valeu com nada, não? Tá vendo? A cobrança, né? Cobrança. É verdade. Mas a bênção, e geralmente a gente fala a bênção araônica, né? Que o Senhor te abençoe, te guarde. E eu gosto que o pastor Haroldo, todos os cultos, ele faz a bênção araônica. E é importante que você pai, que tem que dar a bênção. A mãe pode dar a bênção, não tem problema, não acontece nada demais, não. Mas você que é pai, A responsabilidade do pai. a responsabilidade é do sacerdote, de abençoar seus filhos. Abençoe seus filhos, que as gerações vão ser abençoadas. Amém. Não é? Até 1000 gerações serão abençoadas. Então, o curso Aliança, ele ensina isso para nós, abençoar. Mas quem chegar na igreja, quem tiver... A gente tem feito esse podcast para chegar... Quem vai conhecer na igreja, ou começou a vir à igreja, conhecer como funciona. Os bastidores da Igreja da Paz. Quem chegar aqui, chega até o pastor Anísio. O pastor sempre está andando pela igreja, fácil de achá-lo. Quando está com a música da integração. Indefectível. Tá por ali.
Você chega nele Tem e um conversa. penteado indefectível. Gosta da carequinha. Ué, Não é? já não chega o pastor Haroldo me marcar todo domingo falar da minha careca, vocês também. Não, nesse Mário. momento Imagina, tão Mário. nobre, Imagina, não, imagina. Não, não mas nobre. assim, você Imagina. chegou, encontrou o pastor Ô, Anísio, papai. tem sempre uma nova turma começando. Porque eu falo sempre, porque o curso dura 11 semanas. Não, 10 semanas. 10 semanas. 10 semanas. Uma semana a mais que eu tô dando é pela integração que ele faz, a confraternização que ele faz. Tem com a turma lanche todo dele. dia. Eu Só dá falo, coisa Pegando gostosa. o povo pela boca. Nós mesmo estamos, eu e o pastor na turma que nós temos, tem um casal passando por um problema, nós estamos acompanhando com muito amor. Então você vai chegar aqui, às vezes fala, ai, meu casamento está bem, você vai ser enriquecido. Eu tenho certeza que você, como casal, no tempo que você estiver ali, com o material, com a turma, com o pastor, você vai ter um upgrade no teu casamento, viu? Interessante é que a gente não tem segredos lá, né? Na primeira aula a gente fala assim, qual a nota que você dá para o seu casamento? Chegam casais que dá nota 2, nota 1. E aí o que acontece? Chega no final do curso, ele passa de ano. Olha aí, ó, nota 10. Muito precioso. Muito Passa. legal Né, isso. Nota 10 não chega. Nem o casamento Sim, tem nota 10. sim, né? claro que não. Nem tudo. Tudo que é bom, né? Nada é tão bom que não possa melhorar. Com certeza. O curso, às vezes chega pessoas ali que dá 10. Ah, meu casamento é 10. Não está sendo Mas é sincero 10. muitas vezes, né? Ou até Na acha verdade, que é, não né? Entende. Não A gente, entende, é. O casamento, por ser, eu falo que o maior ministério que o Senhor nos deu, porque é um sempre crescendo, amadurecendo, aprendendo e mudando, os dois mudando e caminhando junto. Eu acho que a gente não imagina o que está por baixo dos panos. É. Entendeu? É, porque eu sempre falo nas palestras para casais, né, que a pior parte ficou para o homem, que Paulo falou assim, que os homens têm que amar as suas mulheres. Dar a não é? vida. E as mulheres têm que Submeter. Qual das duas partes é mais difícil? Essa pessoa você não pode responder aqui, você tem que responder Não para quem fizer o pode. curso. Porque essa aula é É muito muito boa. Pronto, bom. Vamos guardar muito a boa, surpresa. É muito boa. É, E com essa surpresa, o papo tá uma delícia, Acabou, cara. mas já está na hora de Mas é encerrar. legal falar o horário Acabou, do EBD, cara. a gente acabou Olha. esquecendo Vamos lá, isso. pastor, dá um recado Faz a aí. propaganda Faz do aí o horário. propaganda do Olha, EBD. Vamos a lá. EBD começa 15 para as 9, todos os domingos, aqui neste templo maravilhoso aqui. Os professores são legais? Tem um que não presta muito Tem bom, umzinho sabe? que não são muito que bons, não. é muito verdade. bom. Mas a maioria Mas a maioria. Mas isso. esse que é o coordenador da EBD, Ih, eu olha não sei, lá. nem sei se é o título do que eu tenho, né? Esse quase não Pastor, dá aula. comenta aí Quase não que dá você aula assiste. porque eu fico como coringa. Quando falta um, teve uma professora, que seria esse domingo ontem, Quanta né? bobagem. Domingo ontem, que eu tive que substituir. Mas não é? por quê? Tá bom. Ajuda, vai. Porque ela vai dar aula sobre Ruth. E eu vou dar Nos duas duas últimas lições, não é? Pra gente encerrar esse Para encerrar esse. Por que E a que ela gente teve não esse abre mão. privilégio? Só ela que tem esse privilégio. Não estou entendendo isso, não. Eu não Não sei. estou entendendo por que alguns professores têm esse privilégio e outros não têm. Não É que estou entendendo essa história. Eu gosto muito dessa história, na introdução Tô brincando. do revistinha, eu comentei Tô brincando. na sala. Muito Não legal. chama de revistinha, não. Revistinha. Não, mas a revista É tem um pequenininha, trabalho, né? É porque ela é pequenininha. É pequenininha. Mas, a Mas gente é tá muito terminando, legal. A gente termina agora em outubro essa revista, que a gente falou sobre o juízo. Mas está muito interessante, Muito interessante. esse estudo, Esse esse último sabe por que semestre. está interessante? Porque Bíblia. É Bíblia. Não é. Houve um tempo em que a convenção mandava muito estudo ético. Muitos dilemas morais, éticos. moral e isso ético. mesmo. Mas agora não, está vindo estudos bíblicos. Isso aí é. Aprender Então, aprender Bíblia. E outra coisa. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que quando a gente estuda a Bíblia, você precisa ler a Bíblia toda. Por que você lê a Bíblia toda? Por que eu não gostei muito desse projeto, esse plano de leitura bíblica? Ler Velho Testamento plano. e ler Novo Isso. Testamento. Porque você vê a sequência de acontecimentos bíblicos e você... Torre de Babel vem antes ou depois do dilúvio? E eu vou falar, é uma das maiores dúvidas na Entendeu? adolescência e na juventude. Sim. Porque eles não têm a noção do tempo bíblico, É, a janela cronologia, bíblica. né? Exatamente. O E livro de a Jó foi sequência escrito cronológica. quando?
Eu não vou até nesse ponto, não, né? Não, mas eu só estou ilustrando aqui para a gente... Eu não vou até nessa questão, grava, né? mas de acontecimentos bíblicos, né? De coisas que aconteceram antes ou depois. Sim. Por que isso aconteceu? O plano de Deus foi sequencial e ordeiro. Dispensações, né? Foi assim, tudo planejado. Ontem surgiu uma pergunta lá de plano B, cara. Falar que Deus tinha plano B. Não tem plano B. Deus tinha um plano. E o plano dele foi cumprido. Amém. Não é? Mas não vamos dar aula disso agora, não. Amém. Isso. Se você gostou, venha domingo de manhã. Você vai conhecer os professores da EBD. Você vai aprender mais do Senhor e da palavra do Senhor. Pura, verdadeira e escrachada. Mais Bíblia todo dia. E assim, encerramos Pastor, quer mais um episódio. Alguém? Deixa eu dar chance. Meu Deus. Ah, meu Deus. Quer agradecer, mandar um beijo, um abraço pro seu amigão? Além da minha esposa, né, que me acompanha há 44 anos, 45, né? Eu quero agradecer ao pastor Haroldo pelas oportunidades que ele tem me dado aqui. Amém. Porque ele tem me valorizado. E uma coisa que não é que eu queira ser valorizado, não é que eu queira ocupar lugar, espaço, não. Mas quando eu cheguei aqui, não é, eu ia esquentar banco, mas o pastor Haroldo tem sido um amigão. E uma coisa, gente, não tem coisa melhor do que ser pastoreado. Não tem coisa melhor do que ser apacentado. Você ter uma igreja onde você trabalha, onde você serve ao Senhor, onde você serve a Deus. E eu quero dizer para você que servir a Jesus é um doce prazer. E a igreja é o lugar onde a gente serve ao Senhor. É aqui, esse é o local que Jesus preparou para que a gente pudesse servir. Eu quero agradecer o pastor Haroldo pelo apoio que ele tem me dado. E ele, às vezes, me aconselha. A gente só conversa depois da meia-noite, né? Porque ele sai para caminhar com o cachorro dele, e depois que ele volta é que a gente vai conversar. E ele me dá muitos conselhos. Amo esse pastor de coração. Muito obrigado, pastor. E uma outra coisa, para terminar, uma pessoa que fez parte da minha vida na questão doutrinária, na questão bíblica, pastor Ebenezer. Pastor Ebenezer, que Deus já o levou, mas ele conhecia a Bíblia assim, de uma maneira tão extraordinária, que ele, toda vez que ele começava um sermão, ele cantava assim, ó: eu tenho um lindo tesouro, tesouro dado por Deus meu, sempre ando juntinho, minha Bíblia e eu. Que legal. Que bacana, cara. Ele cantava, todo sermão ele cantava isso, e eu achava lindo, né? Legal. Amar a Bíblia, amar a leitura bíblica é algo que te leva a crescer. Tanto é que alguém na Bíblia citou assim, que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Exatamente. E é isso que a gente está vendo aqui agora. Dizem que nunca se viu em todos os tempos tanta gente afluindo para as igrejas. Mas nunca se viu em todos os tempos tantas experiências superficiais. Verdade. Sem se aprofundar no conhecimento bíblico, sem se aprofundar no conhecimento de Deus. Tanto é que Paulo escreveu lá que às vezes a gente é levado por ondas de doutrina, não é? Somos meninos inconstantes na fé, e que você leia a palavra do Senhor para crescer no conhecimento. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Encerra aí. Amém. Está encerrado. Muito obrigado por sua generosidade. Você que é um grande amigo. Agradeço. Né? Obrigado pela generosidade. Você aí, muito obrigado pela sua audiência também. Um papo delicioso desse, mas chegou a hora. Fique com Deus. Até a próxima. Deus Falou, abençoe. tchau, Até tchau. logo. Tchau, tchau.